né? Até porque a gente sabe que a internação contra a vontade, em termos de eficácia, é muito baixa, né? Usar drogas não pode ser objeto de criminalização e de qualquer intervenção do Estado. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. A insônia é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, provocando cansaço, irritação e nos tirando a capacidade de enfrentar o dia a dia. A Simples Cannabis pode oferecer uma alternativa simples e natural. Os produtos de cannabis medicinal ajudam a promover um sono reparador e restaurador, sem os efeitos colaterais dos medicamentos tradicionais. Na Simples Cannabis, você consegue fazer a sua consulta médica no conforto da sua casa e assim entender o que está causando o seu problema de sono. Para saber mais, acesse simplescannabis.com.br. Descubra como a Simples Cannabis pode ajudá-lo a recuperar noites tranquilas e revigorantes. Afinal, todos merecem uma boa noite de sono e a Simples Cannabis está aqui para ajudar você a alcançar isso. Sabem aquelas figurinhas carimbadas do tipo que quando pinta determinado assunto na imprensa é garantia de vê-las sendo entrevistadas? Pois é, o meu convidado de hoje é uma figurinha carimbada quando o assunto envolve direito e cannabis e direito e outras drogas. Os meus colegas precisam recorrer a ele porque ele manja muito do assunto. Ele, que é habitué de podcasts de pompa, elegância e circunstância, como o Café da Manhã da Folha e o assunto da querida Natuza Neri, o meu convidado de hoje me honra com a sua presença para falar sobre STF, Lei de Drogas, mas principalmente sobre as venturas e desventuras profissionais de quem se arrisca a empreender nesse mercado. Cristiano Marona, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Olá, Anitta, um prazer estar aqui participando de mais essa iniciativa sua. Prazer é todo nosso, Marona. E para começar, a nossa pergunta praxe é: o que o pequeno Maroninha queria ser quando crescesse? Era advogado mesmo? Não, eu queria ser jogador de futebol. É impressionante, 10 entre 10 queriam ser jogador de futebol, assim. É um sonho comum, né, para meninos. Aliás, o meu filho hoje tem 12 anos e ele quer ser jogador de futebol também. E você lembra mais ou menos quando você falou assim, putz, não vai rolar ser jogador de futebol, deixa eu ver outra coisa aqui pra fazer? Quando foi chegando a hora de prestar vestibular, né, acho que a partir dos 15, 16 anos, acho que quando eu entrei hoje ensino médio, né, na época vestibular. E é engraçado que eu tenho 3 filhos, a minha mais velha, a Cecília também, hoje está com 15 anos e está no primeiro ano do ensino médio. Então a gente está conversando justamente sobre isso, né? Ela ainda não se decidiu, não sabe o que quer estudar. E acho que é mais ou menos nessa fase que a gente começa a discutir isso. Então foi a partir dos meus 15, 16 anos. Eu comecei nessa época, eu fazia um jornalzinho na escola, tinha um professor de redação muito bacana, que era o Camilo. E aí ele
reuni um grupo de alunos lá interessados, a gente produziu um jornal, né, na Olha escola, só. se chamava Nosso Tijolo, o jornal, muito interessante. E aí eu queria fazer jornalismo, né? Então eu passei o primeiro e o segundo ano do ensino médio decidido a prestar jornalismo. Aí quando chegou no terceiro ano, eu acabei mudando de ideia, porque o meu pai era advogado e ele me convenceu que o direito, digamos assim, me abriria mais oportunidades do que o jornalismo. Com certeza. Me mostrando, inclusive, que alguns jornalistas fizeram direito, né? Sim. E aí tem toda a discussão, enfim, do diploma para jornalismo, se é essencial, se não é, etc. e tal. Enfim, mas o fato é que aí chegou na hora do vestibular, eu me inscrevi para o curso de Direito e acabei estudando Direito. Não, interessante isso, porque de fato você tem, né, uma veia jornalística, ou pelo menos você fala muito bem, né, uma veia de comunicação muito aflorada. E é justamente assim que eu queria começar, já tinha pensado em começar, que é essa coisa de que você é uma das principais fontes da imprensa, né, quando o assunto é política de drogas. E eu queria saber como é que isso se deu. Partiu de uma entrevista que você deu em particular e a partir dela toda a mídia associou você a drogas, ou como é que foi isso? Olha, na verdade, eu participo do debate público já há algum tempo, né? Então, por exemplo, no ano de 2004, eu participei de um debate sobre maioridade penal, se deve manter nos 18 anos ou não, no programa do Leão, que era um programa que passava na TV Bandeirantes, um programa de auditório. Leão Lobo. Não, Gilberto Barros era o nome dele. É o nome dele. Ele apresentava o programa. E o meu adversário, meu oponente nesse debate era Jair Messias Bolsonaro, né? Eu tenho até no meu Facebook, eu tenho a gravação desse debate. E aí foi um debate muito interessante, porque havia participação do público, eles votavam. Você acha que deve reduzir a idade de maioridade penal ou não, né? E aí eu consegui, no começo do debate, a maioria era a favor da redução, e quando chegou no final, a diferença estava bem pequena. Então acho que foi um bom desempenho que eu tive ali debatendo com o Bolsonaro, né? E ao longo dos anos eu fui participando, enfim, da OAB, né, da Comissão de Direitos Humanos. Eu fiz mestrado, doutorado, isso também abriu algumas portas para participar de debates acadêmicos sobre questões relacionadas à segurança pública, direito penal. E a questão das drogas acabou entrando quando... em 2004 foi realizado o primeiro, era um congresso voltado a alunos do mestrado e doutorado em Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, que tinha como tema drogas, aspectos penais e criminológicos. Esse curso foi organizado pelo professor Miguel Reale Júnior e pela professora Janaína Pascoal. E foram 2 dias de debates, né, em que os alunos do mestrado e doutorado falaram sobre a questão das drogas. E aí, para me preparar para esse congresso, eu acabei estudando o assunto, me interessei muito, e esse foi o meu pontapé inicial no tema, né, das drogas em geral. E eu já tinha esse background de direito penal, segurança pública, né? Já de alguma forma participava do debate público a respeito desse tema. E aí, quando houve esse congresso, que aconteceu na Faculdade de Direito da USP em 2004, e que resultou também num livro, né? Eu tenho um artigo publicado nesse livro, que é o Proibicionismo ou Morte, né? Em que eu faço uma análise do proibicionismo a partir de uma perspectiva crítica. Eu comecei a estudar esse tema, comecei a participar de mais debates. Aí eu participei de alguns grupos que foram sendo criados para discutir o tema. Então eu participei do NEIP, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos.
Depois eu participei... Isso tudo ainda em 2004? Não, isso foi um pouco... Aí foi já 2006, 2007. A Bia Labate me chamou para participar do NAPE. Eu lembro que, por intermédio da Bia, eu conheci o Siddhartha. Isso deve ter sido 2007, 2008. Aí, em 2009, eu fui à reunião da Comissão de Drogas Narcóticas em Viena. Tá rolando agora, né? Uma sessão... Cada março, né? Exato. E aí foi um grupo muito bacana. Tava o Paulo Teixeira, que é deputado federal, Luciana Boatê, minha colega advogada, que hoje é professora de Direito Penal da UFRJ e vereadora no Rio de Janeiro. Enfim, foi também uma experiência muito enriquecedora, né? Um grande aprendizado entender como a discussão sobre drogas se dá no sistema ONU, né? O papel da CND como elaboradora e articuladora das políticas sobre drogas no âmbito dos tratados, enfim. Depois eu participei da Rede Pense Livre, que foi uma articulação muito interessante. Veio o julgamento do RE 635-659, a gente apresentou memoriais como amicus curiae pelo IBCCRIM. Aí teve o começo do julgamento em 2015 do recurso ordinário 635-659, em que eu representei o IBCCRIM como amicus curiae e fui um dos que fiz a sustentação oral na tribuna do Supremo, né, quando o julgamento começou em 2015. Então, interessante você falar isso do amicus curiae, porque eu tenho uma curiosidade assim, de saber como é que isso acontece, né? Você se oferece a fazer parte desse grupo, ou te convidam, como é que é? Bom, no caso e o que é isso, né, também? O amicus curiae é uma figura que tem por objetivo permitir que organizações especializadas em temas que estão sendo discutidos no judiciário possam se habilitar nesses processos para contribuir com o debate, trazendo memoriais, né? Apresentando uma perspectiva, digamos assim, especializada, que permite, então, contribuir para que a corte, para que o tribunal possa julgar da forma mais adequada, tendo acesso a mais ampla gama de debates, né? Então, eu sou filiado ao IBCCRIM, faço parte do IBCCRIM desde a década de 90, fui inclusive presidente do IBCCRIM entre 2017 e 2018, e o IBCCRIM já, acho que em 2009, 2008, criou o departamento de amicus curiae, né, para justamente poder participar das grandes discussões, dos grandes debates sobre direito penal, processo penal, criminologia, política criminal, etc. E assim foi feito. Quando era um recurso ordinário 635-659, foi reconhecida a repercussão geral em 2011 sobre o tema da constitucionalidade do artigo 28, o IBCCRIM decidiu que iria participar como amicus curiae, iria pedir a habilitação como amicus curiae, e eu fui designado dentro do IBCCRIM como a pessoa que iria redigir o memorial, justamente porque já naquela época eu me dedicava, eu tinha uma especialização nesse tema, né? Como esse tema me cativou, eu acabei evoluindo, estudando, escrevendo, participando de debates, enfim, me aprofundando nesse tema, né? E aí eu elaborei esse trabalho memorial que o IBCCRIM apresentou, que depois eu publiquei também como artigo, né, no boletim especial do IBCCRIM sobre drogas, em que a gente convidou gente de diferentes áreas para escrever sobre o tema, e que é até hoje um trabalho muito atual, que está disponível para quem tiver interesse no site do IBCCRIM. É o boletim especial sobre drogas de novembro de 2012, se não me engano. E aí, quando chegou o julgamento em 2015, já havia
digamos assim, uma articulação maior do campo antiproibicionista, né? Porque justamente nesse período, faltava isso. Entre 2010 e 2015, surgiu a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que foi uma rede de organizações especialistas que já, digamos assim, atuavam no campo antiproibicionista, uma tentativa, então, de potencializar esse trabalho a partir de uma articulação em rede, né? E aí surgiu a plataforma. Eu fui o secretário executivo, né? Fui um dos fundadores do secretário executivo da plataforma desde a fundação, em agosto de 2014, na PUC, até agosto de 2021, quando o contrato com o financiador que era celebrado com o IBCCRIM deixou de ter o IBCCRIM como sede, e aí a plataforma hoje está sediada na Iniciativa Negra por uma nova política de drogas, né? Mas, de qualquer modo, nessa época, quando o julgamento começou, em agosto de 2015, a gente estava, digamos assim, no auge, digamos, né, da articulação da plataforma com o campo antiproibicionista. Então, nós tivemos várias organizações que também se habilitaram como amicus curiae, né? Conectas, a ABSUP, a ABGLT, o IDDD, enfim, foram muitas organizações, além da própria Defensoria Pública de São Paulo, muitas organizações envolvidas na preparação do julgamento, na organização das falas, né? Porque como era muita gente com direito à sustentação oral, os amicus curiae, e o próprio autor do recurso, que era a Defensoria Pública, a gente tinha que combinar o que cada um iria falar, né? E hoje, né, no final de março de 2024, esse julgamento não chegou ao final ainda, né? Então, assim, eu lembro que quando a gente começou o julgamento em agosto de 2015, havia uma grande expectativa de que finalmente haveria uma mudança na política de drogas brasileira, né? Que sempre foi muito louco isso. Sempre foi marcada por um grande reacionarismo, né? Por sempre ter sido uma política retrógrada. E a possibilidade de o Supremo descriminalizar a posse de drogas para uso pessoal era uma expectativa que havia naquela época, né? E é triste constatar que, passados quase 10 anos, a situação não apenas continua a mesma, mas talvez tenha até piorado, né? Sim. Me deu uma curiosidade de entender assim, você foi criando ou ajudando a criar, né, participando da criação dessas organizações antiproibicionistas, quando esse tema nem era falado no Brasil. Quer dizer, obviamente, né, que sempre teve gente que olhou para isso e tal, mas não era, assim, um assunto no prato do dia do brasileiro. E eu queria saber como é que foi, assim, se você tinha alguma inspiração de fora do Brasil, ou se de fato você desde sempre olhou para a política de drogas e para o encarceramento em massa e tal, e falou, não, isso daqui não pode ser assim, porque, né, a gente está falando de 20 anos atrás, 10 anos atrás. Na verdade, havia já algumas pessoas que estudavam isso, né, por exemplo, no campo do direito, Saulo de Carvalho já era um estudioso sobre o assunto, Maria Lúcia Caram, enfim, já o Nilo Batista, né? Zaffaroni, já havia gente que trabalhava esse tema, que estudava, que se posicionava sobre esse assunto. Mas eram raros, né? Não era muita gente. Daí eu fui para a Espanha em janeiro... Salamanca. Exato, janeiro de 2004. Eu fui fazer um curso de especialização em Salamanca, e aí eu tomei contato com um livro organizado por 3 professores, o Sebastian Schirer, o Douglas Russak e o Xavier Arana. E era um livro que tratava basicamente sobre discussão de política de drogas a partir de uma perspectiva antiproibicionista, né? Foi a partir desse livro que eu consegui comprar em Salamanca, numa livraria, onde eu estava
passeando pela cidade, entrei numa livraria e achei esse livro que discutia política de drogas. E o debate de política de drogas na Espanha, você sabe melhor que eu, é um debate antigo, aprofundado, né? Na época, 2004, já havia a Federação das Confederações Canábicas, já havia clubes sociais funcionando. Inclusive, nesse livro havia um artigo muito bacana de uma pessoa que depois eu conheci pessoalmente, que é o presidente das confederações de associações canábicas. Deixa eu ver se eu lembro do nome dele. Esqueci, mas enfim. Foi um sujeito que foi preso, depois, enfim, se tornou um ativista muito conhecido, esteve no Brasil algumas vezes, algumas delas a meu convite para participar de eventos sobre política de drogas, né? Também o Xavier Arana, que é professor da Universidade do País Vasco, né, em San Sebastián, ele foi um dos autores do regulamento dos clubes sociais canábicos, né? Então ele tem também uma participação, uma discussão. Inclusive em 2014 nós fizemos um evento em San Sebastián, unindo justamente a Universidade do País Basco com a faculdade da USP, fizemos um debate Brasil-Espanha sobre política de drogas. Tive a oportunidade de conhecer os clubes canábicos lá em San Sebastián, no País Basco, né? Então esse livro me abriu uma perspectiva para estudar o tema que eu já tinha uma noção que existia, mas quando eu, em 2004, tive acesso a esse livro e li os artigos, especialmente o Sebastian Schier, que faz uma análise da pré-história da proibição no final do século XIX, de como a proibição se tornou possível, de quais os interesses ocultos por trás da proibição, a questão da ortopedia moral, etc. Enfim, isso abriu para mim um novo mundo, né? Um admirável mundo novo que eu quis explorar, e aí passei a procurar livros, assuntos, filmes, etc. e tal. E aí uma outra pessoa que eu conheci nessa caminhada de aprendizado, né, nessa jornada de conhecimento sobre o tema, foi o Ethan Nadelman, que é também uma das principais lideranças do campo antiproibicionista, foi diretor executivo da Drug Policy Alliance, tem vários trabalhos sobre o tema, e que é uma pessoa inspiradora também, né? Então, pensando assim em pessoas que inspiraram, o Ethan Nadelman no plano internacional, depois conheci outras figuras que também, enfim, inspiram bastante no plano nacional, Saulo de Carvalho, Amarelo Sacaran, o Nilo Batista. Que massa! E você já fez coisa pra caramba ao longo da sua carreira, e hoje em dia você segue aí super nativa. Então, conta pra gente hoje, como ao que você se dedica hoje, né? Como é que é o seu dia a dia? Quanto tempo você dá pra questão das drogas dentro do seu despacho? Bom, eu sou advogado criminal e o meu foco é o direito penal empresarial. Então, a minha atividade profissional é a advocacia criminal. Eu tenho escritório, tenho 2 sócios e me dedico no dia a dia à defesa de clientes envolvidos em inquéritos policiais e ações penais que versam sobre temas como crimes financeiros, lavagem de dinheiro, crimes da lei de licitação, crimes patrimoniais, crimes societários, crimes corporativos, etc. No escritório nós temos alguns poucos casos sobre lei de drogas. Esse não é o nosso foco principal, mas há algumas causas sobre esse tema que nós atuamos, né? Além disso, eu faço parte hoje da Plataforma Justa, que é uma organização não governamental que atua na economia política da justiça, buscando
fazer pesquisas sobre orçamento e buscando também trabalhar com incidência, com advocacy, né, com os temas que estão sendo tratados. Agora, por exemplo, o Juste Amicus Curiae, numa ação no Supremo Tribunal Federal, uma suspensão de liminar, tem por objetivo obrigar o Estado de São Paulo a implementar as body cams, né, as fardas no traje dos policiais, sempre as câmeras. Exato. Sempre que houver essas operações decorrentes da morte ou do ataque a policiais, como é o caso da Operação Escudo, né? E aí, nesse caso específico, nós trouxemos aportes relacionados a dados orçamentários. Então, nós mostramos que o gasto com câmeras nesse tipo de operação Revide, operação Escudo, representa 0,022% do total do orçamento que a Polícia Militar tem. Então, o argumento que o governador apresentou para dizer que não poderia cumprir a decisão judicial que obrigava a instalação das body cams foi o orçamentário. Olha, se essa decisão for de fato executada, o orçamento do Estado vai ser comprometido de uma forma que outras políticas vão ser atingidas, e isso não pode ser admitido. Então, nós ajudamos a desmontar o argumento apresentado pelo governador, que está agora no Supremo Tribunal Federal. Então, do Justa, a gente trata de sistema de justiça de uma forma mais ampla, né? Por exemplo, hoje eu estava participando de um programa da CNN, uma discussão sobre saída temporária. Tinha lá uma delegada da Associação dos Delegados de Polícia defendendo o fim da saída temporária e eu fazendo contraponto, criticando, né? Então, como diretor do Justa, hoje eu participo de debates que estão relacionados ao sistema de justiça criminal como um todo, a questão prisional, a questão orçamentária, e aí a política de drogas ela entra, digamos assim, nesse contexto mais amplo relacionado à justiça criminal, mas com destaque porque, primeiro, é um assunto que eu, de fato, estudo há bastante tempo, e segundo, a lei de drogas ela tem um papel decisivo na política criminal brasileira. Ela é responsável hoje por ser o principal vetor encarcerador no Brasil, né? Então isso acaba sempre sendo trazido ao debate também, né? Mas hoje a política de drogas ela é parte do rol de assuntos que eu venho tratando, venho estudando, venho me dedicando no Justa, né? É uma parte importante, mas não é um... E Marona, uma vez o produtor desse podcast me fez uma pergunta que eu não soube responder, mas que eu sinto que você sim pode responder, que é: qual é a solução para a Cracolândia? Né? Essa é uma boa pergunta. Inclusive a gente vai ter eleição municipal agora e esse tema certamente vai ser um dos temas de destaque, né? Bom, acho que não existe uma solução mágica, né? Não existe uma bala de prata, não existe nada que você faça e que vá mudar essa situação de uma hora para outra, que essa é uma situação que existe há mais de 30 anos, né? E para a gente discutir Cracolândia, eu acho que é preciso compreender, em primeiro lugar, que o nome nos induz a uma avaliação errada sobre essa situação, né? Quando a gente fala Cracolândia, a gente está reduzindo um problema social muito grave que existe ali naquela região, naquele local, a uma substância, que é o crack, né? E, na verdade, o crack ele entra muito mais como consequência da situação de exclusão que aquelas pessoas vivenciam do que como causa, né? Ou seja, as pessoas não estão na rua desamparadas, com laços rompidos com a sociedade, com a família, etc., por causa do crack. Mas, ao contrário, porque as pessoas estão vivendo na rua, sem vínculo com família, com amigos, com trabalho, etc. e tal, ocorre
uso de múltiplas drogas, não só o crack, né? Entre as quais o crack. Então, compreender que naquela região do centro, que é a região da luz, né? Inclusive, eu sou autor de um editorial do Boletim BC Crime que trata desse tema, cujo título é O Iluminismo Não Chegou à Luz. Nós fizemos esse editorial, acho que em 2012, quando houve a Operação Dor e Sofrimento, em que a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil invadiram ali a região da Cracolândia e, de forma violenta, desalojaram as pessoas, levaram as pessoas presas, forçaram as pessoas a sair daquele local, sendo que foi mais uma medida fracassada, né? Todo prefeito que assume a Prefeitura de São Paulo promete acabar... Eles prometem acabar com a Cracolândia, todos, né? O Kassab, o Serra, o Dória, esse agora, Ricardo Nunes, todos eles prometem acabar com a Cracolândia. A Cracolândia continua existindo faz mais de 30 anos, porque a Cracolândia é um local onde se reúnem os excluídos, né? Aquelas pessoas que não têm acesso a nada, elas se reúnem naquele local. Há pessoas que, de fato, apresentam um quadro de dependência grave, mas há todo tipo de gente na Cracolândia, né? Há gente que trabalha, que tem família, que paga a conta, que leva uma vida razoavelmente estruturada e que vai lá 2 dias por semana, uma vez a cada 15 dias, no fim de semana, etc. Então, são contextos muito diferentes. Agora, se você pensar o que pode ser feito para melhorar aquela situação, a meu ver, quem chegou mais perto disso foi o Fernando Haddad, com o programa de Braços Abertos. Na época, a plataforma fez uma pesquisa preliminar do programa de Braços Abertos e a gente identificou... enfim, a pesquisa vale a pena ser vista, ser relida, porque ela continua muito atual, está no site da plataforma, mas tem 2 informações que eu acho que são muito impactantes. Primeira, mais de 70% dos beneficiários do programa, das pessoas inscritas no programa, já tinham passado pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, né, que é o voltado para adolescentes. Então, já dá para ver que essa exclusão ela tem a ver com o fato da pessoa ter sido presa e cumprido pena. E essa circunstância foi decisiva para que essa pessoa, quando saiu da prisão, não tivesse nenhuma oportunidade, não tivesse nenhuma opção a não ser viver em situação de rua. Segundo, a gente também apurou que a maioria dos inscritos no programa conseguiram reduzir o consumo de crack, né? Eles não cessaram o consumo, eles não conseguiam se tornar abstinentes, mas eles conseguiram reduzir o consumo. E o programa se baseava na ideia de dar a essas pessoas um mínimo de dignidade, como garantindo trabalho e renda, moradia e alimentação, que é o que nós, seres humanos, todos precisamos, né? Todos nós precisamos nos alimentar, todos nós precisamos morar em algum lugar, descansar, dormir, todos nós precisamos trabalhar e ter renda para poder pagar contas, né? Então, esse programa, a meu ver, foi o que mais perto chegou, não de uma solução, porque esse é um problema complexo que existe em todos os lugares do mundo. Você vai no Canadá, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, existem cenas de uso de drogas em locais públicos, né? E esses locais normalmente são frequentados por pessoas que vivem na rua, que vivem em situação de rua, pessoas que, digamos assim, vivem à margem, né? Então, a meu ver, a solução passa por uma compreensão humanista da questão e, acima de tudo, por enxergar essas pessoas não zumbis, mas seres humanos como nós, com as mesmas fraquezas, com as mesmas potencialidades, né? E uma coisa importante existem políticos conservadores que defendem a internação involuntária dessas pessoas, né?
Eu já escrevi sobre o tema e entendo que a lei antimanicomial, que é de 2001, ela proíbe a massificação da internação. A internação é uma medida excepcional, só pode ser decretada quando a pessoa está em situação de surto e apenas pelo tempo necessário para que ela ultrapasse essa crise. Ela não pode ser utilizada em massa como uma política de exclusão, né? Até porque a gente sabe que a internação contra a vontade, em termos de eficácia, é muito baixa, né? Não vai funcionar, né? Se a pessoa não quiser... Não chega a 5% a eficiência de internações contra a vontade. Então, massificar essa medida, que deve ser reservada a casos excepcionais, além de violar direitos, não traz resultados, não é uma política eficiente, né? Portanto, não pode ser aplicada. Boa. Bom, com isso, com essa aula aqui do nosso querido Marona, a gente puxa o intervalo e já a gente está de volta. Os episódios do Cannabis Hoje Pode vão ao ar às terças-feiras, mas se você quiser continuar com a gente durante o resto da semana, eu te convido a seguir o @CannabisHoje no Instagram. Temos uma comunidade bem bacana com mais de 55 mil pessoas trocando informações e impressões sobre as notícias canábicas que eu seleciono e publico por lá. A melhor maneira de ficar por dentro dos avanços da cannabis e dos psicodélicos é seguir a gente lá no @CannabisHoje, onde eu informo com análise e contexto. Vem comigo! Opa, aqui estamos de volta com essa figura adorável, o advogado Cristiano Marona. Marona, você lançou um livro, Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade, que foi um sucesso de crítica, virou meio um livro obrigatório para qualquer pessoa que quiser entender, falar ou trabalhar com políticas de drogas. E eu me pergunto, o que é essa tal de perspectiva de liberdade? Pois é. Na verdade, eu queria dar o nome do livro, um nome completamente diferente, né? Eu pensei inicialmente em chamar o livro de Lei de Drogas Interpretada Conforme a Constituição, né? Então, eu queria usar, digamos, um jargão jurídico, que é a interpretação conforme a Constituição, ou seja, você interpretar leis de acordo com os parâmetros, com as diretrizes, com as balizas previstas na Constituição, né? De modo a compatibilizar a interpretação das leis ao que diz a Constituição e a tirar do ordenamento jurídico aquilo que é incompatível. Mas aí, conversando com a minha companheira, Luciana, ela disse, olha, esse título ele não comunica, ele é um título ruim, né? Um título que afasta, as pessoas vão ouvir esse título e esse livro é chato, não vou nem querer ler. Você tem que pegar uma coisa que retrate, né, o que é o livro. E ela sugeriu Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade. Por quê? Porque justamente, eu falo isso no texto introdutório, esse é um livro que eu gostaria de não ter escrito porque eu defendo a ideia de que drogas não deveriam ser proibidas e que pessoas que consomem ou que vendem e produzem não deveriam ser perseguidas pela lei penal. Então, é essa liberdade que eu usei como perspectiva para escrever um livro sobre a lei de drogas, que é um livro em que eu comento cada um dos 75 artigos da lei de drogas a partir desse lugar de fala, de alguém que é crítico do proibicionismo e que entende que todas as drogas deveriam ser reguladas, ainda que reconheçamos que drogas não são neutras, não são inócuas, que o uso de drogas apresenta riscos, mas que ainda assim a sociedade já lida com essa gestão de riscos, no caso do álcool, do tabaco e dos fármacos, de modo que não seria nenhuma novidade criar regras para gerir riscos decorrentes do uso de qualquer substância. Lindo. Esse foi seu primeiro livro? Foi. Eu já tinha escrito muitos capítulos de livros, né? Sim. Então, aqueles livros organizados e que tem artigos de muitas pessoas, eu tinha participado. Eu tinha feito o meu mestrado e o meu doutorado, mas eu não publiquei, eu não fiquei satisfeito com o resultado, né? E depois voltar a um trabalho que já não ficou muito bom e tentar remendar, enfim.
Eu não dá acabei de tesão, dizer... né? Não... Exatamente, essa é a palavra. E daí, a questão das drogas, etc. Era um livro que eu acalentava a escrever já há muito tempo, pelo menos uns 15 anos, né? Como é que foi esse processo, então? Tipo, você escreveu uma parte há 15 anos e veio escrevendo, ou tipo, teve um momento que você guardou ele e falou, não, pera, só quando eu estiver inspirado? Como é que foi esse processo de feitura? Então, na verdade foi o seguinte, eu já percebia que faltava no mercado um livro com esse viés, né? Você tem vários trabalhos fantásticos, como o do Saulo de Carvalho, por exemplo, que é um trabalho denso, um trabalho profundo, um trabalho muito bacana, mas que é digamos assim, um ensaio sobre o tema, né? No formato comentário, que é um formato muito tradicional no campo jurídico, então você tem comentário à Constituição, comentário ao Código de Processo, comentário ao Código Penal, etc., faltava um com esse viés. E eu venho pensando nisso já desde 2008, 2009, 2010, eu comecei a pensar em escrever um livro assim. E eu dizia, bom, a hora que eu quiser eu sento e num tapa eu vou conseguir fazer, né? E aí eu tentei fazer a primeira vez em 2016, mas desisti rapidamente. Aí depois, 2018, 2019, eu voltei a escrever alguma coisinha, mas também não avancei. Aí, quando veio a pandemia em 2020, depois do terceiro, quarto mês ali, sei lá, abril, maio, eu falei, bom, é o chamado. Não tá acontecendo né? nada, vou me concentrar aqui. Agora que a gente está confinado, que o tempo, que é uma coisa que faltava, passou a abundar, eu falei, bom, é isso que eu preciso me concentrar e tocar. Bom, aí comecei, né? Achando que ia fazer isso rapidamente, 4, 5, 6 meses. Demorei 2 anos, praticamente, mais, 2 anos e meio. O livro ficou pronto no final de novembro de 2022. E aí, em dezembro de 2022, ele foi lançado oficialmente. Então, o processo de elaboração durou 2 anos e meio, sendo que eu já vinha cogitando, já vinha pensando, etc. Mas na hora que você começa, aí é que você encontra as dificuldades, aí que você percebe a verdadeira dimensão do trabalho, né? Que não, escrever um livro, qualquer livro, é muito, muito trabalho, assim, porque, enfim, envolve um monte de coisa. E aí, você tem vontade de escrever outro, ou, tipo, já suficiente, já plantei uma árvore, já lancei um livro e já fiz um filho? Aliás, 3. Pois é. Não, então, eu quero atualizar, porque as leis no Brasil, elas vão ficando desatualizadas muito rápido, né? Além disso, várias decisões judiciais interessantes e trabalhos e pesquisas. Tem a pesquisa do IPEA, por exemplo, que foi lançada depois de eu lançar o livro e tal. Então tem um monte de coisa que eu quero atualizar nesse livro. Mas eu penso também em escrever outros livros. Um livro que eu penso em escrever seria um compilado de alguns artigos que eu escrevi ao longo dos anos. Um outro livro que eu gostaria de escrever seria um ensaio sobre as relações entre saúde e justiça na política de drogas, né? Mas são projetos que, por enquanto, ainda são ideias apenas, né? Eu não coloquei nada em prática ainda, ao contrário... Mas não vamos esperar outra pandemia, né? Não, por favor. Eu espero que a gente não tenha que enfrentar outra pandemia. Espero que você escreva lá do Caribe, todo maravilhosamente banhado pelo sol. E, Marona, voltando para a questão do STF, eu queria que você me explicasse de maneira resumida, porque, afinal, esse podcast é sobre você, sua carreira e tal, e não necessariamente, né, ir a fundo dessas questões. Mas, enfim, não tem como também não entrar nessa questão do STF, que está aí muito em voga. Eu queria só que você me dissesse assim... eu acho que eu li alguma coisa sua, ouvi você falando que tem uma chance grande dessa discussão sobre a descriminalização virar uma piora, né, na vida dos usuários, e não, de fato, ser aquilo que um dia
se prometeu que fosse, de fato, uma mudança. Pois é. Bom, essa é uma questão que envolve várias camadas, né? A primeira delas, o Supremo está discutindo a descriminalização da posse de drogas para uso pessoal, porque o Estado não tem legitimidade para criminalizar condutas autolesivas. Quem usa drogas é ao mesmo tempo o autor e a vítima do crime, né? E isso é algo que não pode ser aceito. Para que exista um crime validamente, é preciso que autor e vítima sejam pessoas diferentes, né? É aquilo que a gente chama de alteridade. Então, eu tento matar outra pessoa, eu tento roubar outra pessoa, eu tento estuprar outra pessoa. É sempre em relação a um terceiro. Quando você está falando do uso de drogas, a gente está falando de uma conduta que não ultrapassa o âmbito do próprio autor, uma conduta autolesiva. Então, a gente pode usar gordura trans, pode saltar de paraquedas, pode fazer tatuagem, piercing, pode se expor a uma série de riscos que são situações que se inserem nessa liberdade de ação que nós temos, inclusive para infligir danos a nós mesmos, não é? Por exemplo, a tentativa de suicídio, ela não pode ser criminalizada jamais, porque é uma conduta autolesiva, tá? Então, esse é um dogma, é um pilar do direito que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Agora, essa tese jurídica deveria levar à solução de que o Estado não tem o direito de dizer para pessoas adultas e capazes o que pode ou não penetrar os seus corpos. Tá? Isso é uma questão do indivíduo, uma questão que diz respeito à intimidade de cada um, e o Estado não tem direito de interferir nesse âmbito. No entanto, a questão é tão polêmica e o Brasil está tão para trás em termos de qualidade de um debate democrático sobre como deve funcionar uma sociedade aberta, que de 2015 para cá o debate só ficou mais desqualificado, né? Primeiro que em 2015 nós teríamos uma maioria para votar a favor do Gilmar Mendes, que era o relator. E o que o Gilmar Mendes disse no voto dele? Que todas as drogas deveriam ser descriminalizadas e que o artigo 28 da Lei de Drogas, que hoje é uma norma penal, deveria ser mantido no ordenamento jurídico como uma norma de direito administrativo. E aí já começam os problemas, né? Porque se você mantém o artigo 28 como uma norma de direito administrativo, a conduta de portar drogas para uso pessoal continua proibida, não mais como crime, mas como uma ilicitude administrativa. E, por exemplo, que é o que algumas cidades estão querendo fazer, né, de multar pessoas que usam drogas em locais públicos ou encaminhar para tratamento. É mais ou menos isso que iria acontecer. Só que o grande problema da Lei de Drogas é a falta de um critério diferenciador adequado do uso e do tráfico de drogas. O voto do ministro Alexandre de Moraes no RE 635-659, ele é um libelo contra o sistema de justiça. O voto do ministro Alexandre de Moraes reconhece que depois que a Lei 11.343 entrou em vigor em outubro de 2006, uma parcela de usuários passou a ser tratada como traficantes. Qual parcela? Aquela composta por jovens negros, moradores de periferia, de favelas e com baixa instrução educacional. Um problema é que o voto do ministro Alexandre de Moraes ele endereça uma solução que não vai mudar nada. Por quê? Porque ele diz, a pessoa com até 60 gramas de maconha, e aí ele só restringe a maconha, que já é um problema, né? Porque a gente estava falando, por exemplo, dessas pessoas que vivem em situação de rua. Elas costumam usar múltiplas drogas, então essas pessoas não vão conseguir aproveitar o benefício que uma descriminalização poderia produzir, porque a droga que elas usam vai continuar criminalizada.
Aí diz o Alexandre de Moraes, até 60 gramas de maconha, a pessoa é presumida usuária, exceto se houver circunstâncias de tráfico. O que ele chama de circunstâncias de tráfico? Variedade de drogas. Então, maconha e cocaína, que é um absurdo, porque o fato da pessoa usar mais de uma droga não a transforma em traficante. Há muitos usuários que não são traficantes que usam maconha e cocaína, por exemplo. Depois, o modo de acondicionamento. Então, a pessoa está com 5 papelotes de maconha no bolso, por exemplo. Aí, isso para o Alexandre de Moraes é tráfico. Só que, muitas vezes, a pessoa quer comprar, por exemplo, 5 gramas de maconha, chega na biqueira, na boca, e só tem um papelote de 1 grama. E ele vai comprar 5 papelotes e botar no bolso. Se a polícia abordar essa pessoa e achar os 5 papelotes, ele continua sendo usuário, ele não é traficante. Tá? Então, esse também é o critério inadequado que o Alexandre de Moraes coloca no voto dele. Depois, local. É muito comum em processo de tráfico de drogas o promotor dizer a pessoa foi presa com drogas num local conhecido como ponto de venda de drogas. Portanto, é traficante. O que eles esquecem é que os usuários eles têm que ir aos pontos de venda para comprar. Então, o fato da pessoa ser presa num ponto de venda de drogas não transforma o usuário em traficante. Depois, outra coisa que ele diz, a presença de balança. A balança também não transforma o usuário em traficante. E muitos usuários usam balança porque não tem... Para confirmar... informação sobre peso, né? Claro. Depois, anotações sobre venda de drogas ou informações sobre entrega delivery em celular, diz o ministro Alexandre de Moraes. Sobre anotações de venda de drogas, isso é um elemento de informação que precisa passar por perícia. Então, não basta somente ter um papel com anotações sobre suposta venda de drogas, senão vai fazer parte do kit flagrante, né? O policial mal intencionado já vai andar com isso e vai trujar. A mesma coisa, mensagens sobre venda de drogas. O policial, quando aborda alguém e eventualmente encontra droga, ele não pode invadir o telefone celular da pessoa. Só pode haver a invasão do telefone celular com ordem judicial prévia, né? Então, o voto do ministro Alexandre de Moraes ele é muito ruim, ele é bom por um lado, porque cria essa presunção relativa de que até 60 gramas de maconha é usuário, mas ele é ruim porque ele abre a porta para o testemunho policial e as provas a ele ancoradas continuarem a ser valorados como hoje e a pessoa que é apenas um usuário ser tratada como traficante. E, Marona, falando da PEC translocada do Senado, propondo meter metade do Brasil na cadeia, como a sociedade pode evitar que essa tragédia ocorra? Quais são as nossas possibilidades para frear essa loucura? Bom, em primeiro lugar, votar melhor nos senadores e deputados que nos representam no Congresso, em especial no Senado, que virou... Nossa, tá. Show de horrores. É realmente lamentável a postura do Senado, porque é o oposto do que se espera de um sistema de freios e contrapesos, de checks and balances, que deveria ser marcado pela harmonia entre os poderes, né? Que é o que diz a nossa Constituição. O Senado ele está desafiando o Supremo Tribunal Federal, ele está confrontando o sistema, o Supremo Tribunal Federal, ele está buscando desfazer uma decisão que ainda nem foi tomada, né? Mas é uma espécie de ameaça. No jargão futebolístico, a gente poderia dizer que o Senado está tentando dar um drible da vaca no Supremo Tribunal Federal. E o discurso político que justifica essa aberração é também indigente, né? Porque os senadores dizem que o Supremo está legislando, o que não é verdade. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional que tem como uma de suas funções típicas o controle de constitucionalidade de norma jurídica. Portanto,
De acordo com a Constituição brasileira, quem dá a última palavra sobre uma norma jurídica ser ou não constitucional é o Supremo Tribunal Federal. Não há nada de absurdo, ao contrário, é algo corriqueiro. E quando a gente olha em direito comparado, no meu livro eu trago essas decisões sobre inconstitucionalidade da incriminação da posse de drogas para uso pessoal, de leis que incriminam drogas para uso pessoal, que foram declaradas inconstitucionais pelas Cortes Supremas da África do Sul, da Argentina, da Colômbia, do México. Então, tem nada de novo nessa atividade. Além disso, a gente tem que compreender como funciona uma democracia. O parlamento tem como fundamento de legitimidade a maioria política. Faz parte da democracia. Já o judiciário não tem como fundamento de sua legitimidade a maioria política, até porque eles não são eleitos, né? O fundamento de legitimidade do judiciário é a intangibilidade dos direitos fundamentais. O papel do judiciário é garantir a proteção dos direitos fundamentais, mesmo quando a maioria política está alinhada para violá-los, né? Então, mesmo que essa PEC vá adiante e seja aprovada, ela é inconstitucional, porque a tese jurídica da impunidade da autolesão vale tanto para a lei quanto para a emenda à Constituição. Então, isso já aconteceu na Colômbia, década de 1990, eu também trago esse precedente no meu livro. A Suprema Corte colombiana declarou inconstitucional uma lei que criminalizava a posse de drogas para uso pessoal. Isso no auge do poder do Pablo Escobar, do cartel de Cali, cartel de Medellín. Aí o Congresso, pressionado por parte da opinião pública, foi lá e aprovou uma emenda à Constituição criminalizando a posse de drogas para uso pessoal. E aí a Suprema Corte voltou a se manifestar sobre o tema e declarou inconstitucional essa emenda à Constituição. Então, essa emenda à Constituição, eu entendo que ela é completamente inconstitucional, ela se equivoca ao dizer que qualquer quantidade pode ser criminalizada, primeiro porque, ao dizer isso, ela está ignorando a realidade que o Supremo aflorou, de que a diferença entre uso e tráfico, ela precisa ser aperfeiçoada, porque ela está causando injustiça, porque meros usuários estão sendo tratados como traficantes, mas também porque existe um princípio em matéria penal, que é o princípio da insignificância. Então, quando alguém, por exemplo, furta um shampoo, embora seja uma conduta formalmente típica, ela é materialmente atípica, porque não há ofensa suficiente para justificar a caracterização de crime e a movimentação do sistema penal. A mesma coisa quando você tem uma quantidade de droga muito pequena, né? Pequenas quantidades de drogas são insignificantes. Vamos pensar em 0,5 grama de maconha, por exemplo. 0,5 grama de maconha é uma quantidade tão pequena que não justifica nem sequer caracterizar crime para aqueles que consideram crime essa conduta, né? Então, a PEC ela é um equívoco em diversas medidas. A única maneira da gente compreender essa PEC é saber que o Brasil foi governado pela extrema-direita de 2019 a 2022 e que mesmo hoje, quando a gente conseguiu derrotar o fascismo no Executivo Federal, ainda tem muita gente dessa turma que pensa o Estado como um instrumento de abuso policial, de autoritarismo. Então, como escreveu o Leonardo Sakamoto, essa tese é um elogio à tortura, à violência policial, às chacinas em favela. É tudo isso que está por trás dessa PEC, né? Tristíssimo. E Marona, já chegando aqui, nos encaminhando para o final desse episódio, conta pra gente algum plano futuro, se tem alguma coisa que você está planejando e ainda não disse publicamente. Tem alguma coisa aí? Olha, não, eu tenho alguns projetos futuros, então no Justa a gente está consolidando, né, a nossa área de política de drogas, já tem uma equipe super qualificada, o Felipe Angeli, que é uma figura também muito conhecida no campo, agora está com a gente no Justa.
A Tassiana Santos também, que é uma pesquisadora da Unicamp, que estuda a economia das drogas, também está com a gente. A Sofia Fromer, que é advogada e que trabalha com comunicação, também está com a gente, fazendo um trabalho muito bacana. Enfim, o Justa está crescendo e está se qualificando, né? Está trazendo gente qualificada, gente que já tem um acúmulo grande na área de drogas, justamente para a gente poder ampliar a nossa incidência. Então, uma das nossas ideias é entrar como amigos no RE 635-659, justamente para destacar um ponto que, na nossa opinião, precisa ser destacado, que é a questão do estándar probatório para a caracterização do crime de tráfico de drogas e de como o testemunho policial e as provas ele ancoradas não preenche esse estándar probatório necessário para a caracterização do tráfico de drogas. Sai, inclusive, um parecer do Saulo de Carvalho e da Mariana Weigert sobre a súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que diz que o testemunho policial tem fé pública. Enfim, um trabalho muito bacana. Então, a gente quer ingressar como amigos no RE 635-659, entre outros processos em que a gente já está atuando, como esse das câmeras na farda dos policiais e no HC 208-240 do STF, que discute perfilamento racial na abordagem policial, em que já estamos também. Além disso, a gente publicou recentemente a versão em português do Como Regular a Cannabis, o guia prático. Bueníssimo. Trabalho da Transform Drug Policy, muito bacana. Trouxemos o Steve Rolls, né, que é um dos autores, para o Brasil. Fizemos um evento em Brasília, no Congresso Nacional, com o apoio da deputada Sâmia Bonfim, que foi muito bacana, um evento de dia inteiro, etc. E agora a gente também vai traduzir 2 outros guias que a Transform produziu, que é o Como Regular os Estimulantes e Como Regular os Psicodélicos, né? Então, vamos trazer para cá também a versão em português. Já estamos em tratativa aqui para contratar uma tradução. E com isso a gente vai dar seguimento a esse debate que a gente considera importante, que é discutir cenários regulatórios, né? Pensar em cenários regulatórios, mesmo sabendo que o ambiente político no Brasil torna esse debate, por hora, pouco provável de acontecer na prática. Sim, mas é super importante esse trabalho que você traz, né? Você disponibiliza. Talvez seja um pouco cedo demais, mas já dá um vislumbre, né, do que pode ser. Exato. E se eu não me engano, esse livro, o acesso a ele é grátis, né? Ou sim, não? Sem dúvida. O Como Regular a Cannabis está no nosso site, então você vai lá, linka e tem acesso ao texto, e os outros vão seguir o mesmo modelo, vão ser trabalhos abertos, né? Que o objetivo é justamente qualificar o debate e permitir que o maior número de pessoas possam acessar esse material. Bueníssimo. Bom, então chegou a hora dos quadros, vamos para eles? Opa, vamos! Então vamos lá. O primeiro quadro aqui é uma história de fracasso, né? De alguma coisa que não deu certo, que você tirou alguma lição disso ou não, que simplesmente foi uma merda na sua vida e que você, né, não tem nenhum problema de compartilhar aqui com a gente, pra gente também aprender junto. Olha, se tem uma coisa que eu sou bom na vida é fracassar. Eu já fracassei muito na minha vida, fracassei muitas vezes. E acho que o que o fracasso ensina, acima de tudo, é que você deve continuar tentando, né? Então, eu, logo que me formei, prestei concurso para magistratura e para o Ministério Público. E cheguei até a fase oral desses 2 concursos e acabei reprovado, né? E aí depois comecei a advogar e o fracasso nos concursos foi muito importante para me mostrar justamente isso, né? Que na vida não existe um caminho único, né? A vida vai te levar para um monte de lugares, vai te chacoalhar altos e baixos, né? Eu gosto muito daquele ditado que diz assim: o que importa não é o que a vida faz com você,
mas o que você faz daquilo que a vida faz com você, né? Então, eu tenho muito orgulho dos meus fracassos, né? Porque eles foram fundamentais para que eu, de alguma forma, buscasse o caminho certo e me encontrasse, né? Então, essa história da reprovação no concurso para magistratura e Ministério Público, para mim, é um fracasso que eu guardo com muito carinho, porque orientou a minha trajetória. Eu não seria quem sou hoje se não tivesse passado por essa experiência, né? E, acima de tudo, ser advogado é algo que me realiza muito, né? Eu admiro colegas magistrados e membros do Ministério Público, mas são carreiras marcadas pelo conservadorismo, né? Sim. Pessoas que têm uma visão como a minha, por exemplo, têm muita dificuldade de sobreviver em ambientes como os que existem nessas corporações, né? Totalmente. As coisas não acontecem por acaso e ainda bem que você está aqui com a gente. O segundo quadro, então, legalizou e agora? O que muda na sua carreira se amanhã legaliza a maconha no Brasil? Eu podia até falar de outras drogas, mas vamos ficar aqui na maconha. Então, assim, em termos profissionais, isso para mim muda pouco, porque hoje eu trabalho como advogado em inquéritos policiais e ações penais. Eu até atuo em causas que envolvem a lei de drogas, mas não é esse o meu foco principal, o foco principal da minha atuação profissional. Eu tenho também participado de reuniões, de consultas que são feitas por pessoas interessadas em empreender com cannabis no Brasil, né? Embora a gente ainda não tenha um marco regulatório adequado e embora hoje isso só seja possível em matéria de uso terapêutico, né? Mas mesmo isso ainda não é, digamos, um ramo da minha atuação que está consolidado, né? Então, eu, assim, imagino que do ponto de vista profissional, a legalização das drogas implicaria uma perda de receita do meu trabalho, porque justamente o crime de tráfico e o crime de uso pessoal que hoje são objeto da minha atuação profissional deixariam de existir, né? Espero que legalize. E você também espera, né? Assim, mesmo que vá perder essa... sem dúvida nenhuma. Não é isso? Eu acho que a legalização de todas as substâncias é a única forma de lidar com essa questão, né, do uso de substâncias psicoativas, que é algo que os cientistas sociais chamam de uma constante antropológica, né? Ao longo de todo o processo de evolução do ser humano. Sempre houve. O uso de substâncias psicoativas sempre esteve presente e nunca houve uma sociedade sem uso de drogas. É claro que nós temos que reconhecer que há pessoas sofrem, que têm problemas, embora seja a minoria. Exato. E é preciso legalizar, inclusive, para garantir o acesso a um tratamento adequado para essas pessoas que precisam desse tratamento. Perfeito. E aí o nosso último quadro, que é o Cannabis Indica, onde a gente pede uma indicação de algum conteúdo ou alguma pessoa ou algo relacionado a cannabis ou aos psicodélicos. Tem um monte de coisa bacana, né? Eu gosto, assim... Tem um documentário de um cara chamado Ron Mann, que é Grass, do Ron Mann, que mostra a história da proibição da maconha desde justamente final do século XIX nos Estados Unidos, né, o movimento puritano, as ligas da temperança, etc., passando pela criação de uma infraestrutura estatal de combate à maconha, né? O Eislinger foi o drug czar nos Estados Unidos a partir da década de 20, 30. Enfim, mostrando toda a irracionalidade por trás da proibição da maconha. Esse filme, ele tem a narração do Woody Harrelson, né, que é um
ativista também, antiproibicionista americano, e foi também uma dos trabalhos, uma das obras que me marcaram aí nesse meu processo de aprendizado. Então deixo aí como sugestão. E para não ficar só no exemplo americano, tem o Cortina de Fumaça, que também é um documentário muito bacana, do Rodrigo McNiven, que é de 2009, 2010, que trata desse mesmo assunto, mas de uma perspectiva mais nacional. Maravilha. Bom, então é isso, chegamos ao final. Marona, quero te agradecer muito pelo seu tempo, disponibilidade de sempre, essa didática com que você consegue explicar as coisas pra gente. Eu realmente sou sua fã, você sabe disso. E dizer que a casa tá aberta, volte sempre. Muito obrigado, Anitta. Foi muito legal, muito gostoso estar aqui contigo, batendo esse papo. Especialmente porque eu também tenho muita admiração por você, pelo seu trabalho. Então é muito bacana poder participar de algo que tem você envolvida. Muito legal, muito obrigado. Oh, que amor. Gente, antes da gente ir embora finalmente, deixa os seus contatos, Marona. Como é que a gente te encontra? Como é que a gente encontra a Justa? Como é que a gente encontra o seu livro? Bom, o Justa tem um site que é o justa.org.br, também tem Instagram. Eu tenho um e-mail que é o cmarona, com 2 N's, @msm, mariasapomaria.adv.br. Também tem Instagram, Facebook, Twitter, enfim. O meu livro tá no site da editora Contracorrente, né? Que é a editora que lançou o meu livro. Mas em qualquer loja virtual, Mercado Livre, estante virtual, Amazon, ele é fácil de encontrar. E vira e mexe tem umas promoções, né? Porque o livro acabou ficando grande, com mais de 1000 páginas. Então, ele não é um livro barato, né? Mas às vezes rolam umas promoções, aí tem que ficar ligado. Opa, já tô ligada aqui que a próxima vez que eu for pro Brasil eu vou trazer esse livro na mala. Vai pesar pra caralho, né? Com mais de 1000 páginas, mas eu quero muito esse livro aqui. Com certeza. Então é isso, gente. Beijos mil, Marona. Até mais. Valeu, Anitta. Um beijão pra você. Valeu. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!